pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela da Manhã Tarô. Eu estou aqui hoje para fazer uma leitura de opções. Duas opções nós temos para receber uma mensagem aí do tarô, da espiritualidade. Então, a primeira opção, nós temos aqui a pedra ametista, a drusa de ametista. E a segunda opção, temos aqui a pedra citrino. Escolham aí uma opção ou assistam as duas. Vamos ver aí o que a espiritualidade tem para nos dizer. Drusa de ametista, opção 1. Opção 2, citrino. Convido vocês a se inscreverem no canal, curtirem o vídeo, ativarem o sininho das notificações para receberem aí todos os outros vídeos. Muito obrigada pelas inscrições, pelas pessoas que já se inscreveram. Vamos começar com o tarô dos guardiões. Vamos lá, tarô. Qual a mensagem que nós temos para quem escolheu a opção 1, a drusa de ametista? Espero que venham mensagens bem legais. Sempre, né, os recados da espiritualidade são importantes, às vezes não são tão como a gente esperava, mas nos ajudam, né, a crescer, a expandir a nossa consciência, coisas necessárias para a nossa vida. Vamos lá, tarô. Então, qual é a mensagem para quem escolheu a pedra ametista, opção 1? A mensagem: 2 de copas, o encontro, Exu de duas cabeças. O que mais? Vou tirar mais aqui, depois a gente... Dez de ouros, a elevação pombogira do lodo. Essas duas lâminas aqui estão me trazendo uma situação de um encontro, de uma parceria, até de um relacionamento, né, amoroso, que está vivendo ou está se direcionando para um estado de plenitude e estabilidade material e em todos os sentidos, né, inclusive alcançando aquele sentimento de que tudo está preenchido, de que tudo está indo muito bem. 4 de ouros, o presente, pombogira, dama da noite. Uma estabilidade. Me falando aqui também muito do estado de presença, de viver o momento presente, porque muitas vezes a gente alcança uma condição dessas, de coisas muito positivas na vida, né? E como a gente tá tão acostumado, né, vivendo automático e seguir sempre na busca de que agora, o que eu vou fazer agora e que eu preciso de mais agora, seguindo, né, muito atento a questões de futuro, e esquece de apreciar aquilo que a gente conquistou, né? E tem essa importância muito grande aí de viver o presente.
Porque é nesse momento que tudo existe, né? O resto não existe. Não existe passado, não existe futuro. Só existe o momento presente. Mais uma, por favor, tarô. 8 de espadas. Pombogira Maria Farrapo. Ação. 8 de espadas aqui, justamente, né? Disso que eu tava falando. Onde, às vezes, a gente tá tão bem e não se dá conta. Porque sempre vão existir coisas, né, gente? Ó, no fundo, o As de Espadas, que é o poder, Pombogira, Pantera Negra. Sempre vão existir contas a pagar, sempre vão existir desafios de saúde, em todas as áreas da vida. Só que às vezes a gente tá tão no modo automático, que a gente não se dá conta que na verdade a gente já tem tudo. A gente tem que saber administrar o presente e lidar com cada desafio de uma forma onde a gente veja esse desafio como uma oportunidade de realizar, né? De transcender aquele desafio e seguir no mesmo fluxo. Sem se aprisionar, sem ficar nervoso, ansioso, e colocar toda uma frequência vibracional que te trouxe aquelas conquistas ali. Tô vendo muito isso, sabe? De valorizar o que tem, de ser grato pelo que tem, de aproveitar, né, todos os bons momentos. E aquilo que vier de negativo, tratar com seriedade, obviamente, resolver, né, as questões, mas sem colocar esse turbilhão mental em cima de preocupações, dificuldades, sendo que todo o resto tá me mostrando que eu tô bem, que tá indo tudo bem. Cada desafio é um desafio que tem que ser enfrentado, né? Eu sei que isso que eu tô falando é muito difícil no dia a dia, né? Às vezes, sei lá, um filho doente, aquilo traz uma preocupação. Mas não é que não vá se preocupar, mas olhar isso, resolvendo a questão, mas tentando sempre olhar como uma coisa natural da vida e que tem total capacidade de resolver aquela questão. Vamos ver o que mais aqui com tarô. O que mais, tarô, por favor? Para quem escolheu a ametista, opção 1. Porque isso aí não deixa de ser uma armadilha, né? A gente busca as coisas, tá sempre correndo atrás, sempre querendo, só que às vezes a gente já conquistou tanta coisa. E se for parar pra analisar, não tá faltando nada. É só administrar a própria vida, né? As coisas da própria vida. Que vão acontecer até o dia que a gente morrer. Porque a gente, afinal de contas, está encarnado. Não vai chegar num momento que conquistou tudo e não vai acontecer mais nada. Vai ficar tudo naquela plácido, lindo e belo e não vai adoecer, não vai ter conta pra pagar, não vai mais faltar dinheiro. Não, né? Isso vai acontecer. 9 de ouros. É uma estabilidade, né, material aqui muito forte. E só que daí veio de novo o 8 de espadas. Tem alguma coisa aí que tá incomodando a mente de vocês e vocês não estão se dando conta o quanto isso tem que ser olhado com cuidado. O quanto isso tem que ser analisado e, de certa forma, resolvido da melhor forma possível. Tá me vindo uma...
Sabe quando a pessoa nem se dá conta? E se coloca nesses aprisionamentos e nem percebe o que já conquistou? Isso é uma ilusão. Tudo aqui, na verdade, né? A justiça. Rei de ouros. Também me vem aquela situação, né, onde a pessoa busca prosperidade, abundância, realização material, dinheiro para pagar as contas, para comprar o que precisa. Aí alcança, e aí começa a acontecer um monte de coisas que desvia, né, a atenção daquilo que ela já conquistou. Só que tem um detalhe, as coisas sempre aconteceram, mas ela estava com foco nessa prioridade antes, né, das questões materiais, e achando que quando resolvesse aquilo, tudo ia ficar perfeito. Mas isso nunca vai acontecer. Não pra nós aqui encarnados, né, a não ser que seja um avatar aí que saiba dominar todas as questões, né, da vida. Então é justamente sobre isso, sobre manter esse equilíbrio. Essa justiça me fala muito disso. Manter o equilíbrio do teu interno, do teu emocional e olhar para as coisas até com uma certa neutralidade. Se tu não consegue ser grato porque está acontecendo muitos desafios difíceis, pelo menos tentar ser o mais neutro possível para não contaminar aquilo que tu já conseguiu, já conquistou, né? Com uma vibração que pode colocar muitas vezes as coisas a perder. 6 de copas. Também veio muito uma sensação de que alguém tá achando que perdeu muito tempo, que demorou muito para conquistar essas coisas, ao invés de apreciar aquilo que conseguiu. Isso é uma pura ilusão, é um engano da mente. Tudo tá no tempo certo. O mago. E tu tem toda... Aqui, esse mago, eu tô vendo mais ele como um aviso de um cuidado. No fundo do deck aqui, o Hierofante, ó. Um cuidado para silenciar, né? Silenciar a tua mente nos momentos de dificuldade. E saber utilizar as ferramentas que tu tem. Não desperdiçar os teus talentos. Porque alguma coisa pode não ter saído tão perfeito como tu quis. Porque, na verdade, o teu momento é de uma harmonia muito grande. E aí, custou tanto a conseguir, né? Que qualquer coisa vem e pode te desestabilizar. E eles estão chamando a atenção para isso. Buscar uma sabedoria interior, e justamente por tudo aquilo que tu passou, por tudo aquilo que tu compreendeu para chegar nesse ponto aqui, para não cair num ciclo, em ciclos, né, padrões repetitivos aí. O que mais, tarô? Cavaleiro de Paus. Cuidado com a impulsividade, né? Ser bem sensato, razoável para resolver as questões. 8 de Paus, 2 lâminas aqui de velocidade, né? De movimento. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Três de espadas.
8 de ouros. É como se vocês tivessem sofrido bastante aqui para conquistar tudo isso. Então, qualquer ameaça, qualquer desafio, qualquer coisa que apareça, deixa vocês em pânico. E aqui tá pedindo um poder criativo, mas não impulsivo. Movimentar-se em direção ao que precisa ser feito, com agilidade, porém com sabedoria e com equilíbrio, sendo sensato, tendo bom senso. 2 de paus. É como se vocês não pudessem ficar parados se lamentando. Só mais uma tarô. O mundo. Aqui vocês têm uma... Além de ser um fim de um ciclo, né? Ó, a estrela no fundo. Vocês têm uma realização muito grande. Que não é para vocês se entregarem e simplesmente se desestabilizarem por pouca coisa. Na verdade, é isso que está sendo dito aqui. Vocês estão sendo acompanhados pela espiritualidade. Vocês estão no momento de brilho de vocês. Um momento muito, muito auspicioso. E como aqui a lâmina dos 5 de espadas, não é toda a luta que vale a pena ser, né, lutada. Não é toda a luta que vale a pena tu entrar. Então, há um sinal de dificuldade aí de lidar com alguma coisa, parar, refletir o tempo necessário apenas, não ficar se remoendo em prisões mentais, que são esses 8 de espada, que são 2 vezes aqui, e tomar a ação necessária para resolver e voltar ao seu fluxo de abundância, de harmonia e de tranquilidade. Como se vocês fossem com esse mago aqui, ó, e o mundo, eu vejo como se fossem mestres de si mesmos. Vocês estão com tudo para chegar nesse ponto aqui. Claro que muitas vezes a gente escorrega, né? Mas justamente esse aqui é o alerta, né? Vamos ver aqui uma conclusão aqui com o tarô da Maria Padilha. Perigo no caminho e dificuldades. Grande amor. No fundo do deck, boa sorte. Não se deixem afetar pelas dificuldades que possam estar surgindo nesse momento na vida de vocês. Inclusive, esse grande amor me remete a esse 2 de copas aqui, que pra mim é o parceiro de vocês ou a parceira. Conte com ele para poder realizar e para resolver os desafios da vida de vocês, da família de vocês. Porque o momento é de boa sorte, é de prosperidade, de abundância, com o apoio da espiritualidade. Certo? Essa é a mensagem que eu tinha, então, para o primeiro grupo aí da ametista. Vamos, então, agora para a mensagem número 2. Deixa eu recolher aqui. Eu não vou editar vídeo, gente. Rapidinho eu recolho aqui e a gente já passa para a mensagem 2, que é para, do grupo 2, o citrino. Mas eu achei boa essa mensagem, legal, né? É importante. A gente fica tanto tempo viciado, né?
tem tanto problema para resolver, e daí quando a gente chega num ponto, continua cavando mais coisa. Então, grupo 2, citrino. Vamos começar então a leitura para quem escolheu a pedra citrino. Tarô, por favor, qual a mensagem para quem escolheu a pedra citrino? Grupo 2. Vamos lá, tarô. Exu Giramundo, a transmutação, As de Paus. Acho incrível essa carta. Poder pessoal. As de Ouros, Exu Cobra. A unicidade. 2 As, hein? As de Paus e As de Ouros. Oportunidades, começos, com muita criatividade, exigindo uma ação, vocês sendo impulsionados aqui. Oito de Copas, a fraternidade, Exu Veludo. Novos começos envolvendo o movimento de vocês, o impulso. E uma manifestação no plano material que vão exigir de vocês a renúncia a alguma coisa. Rainha de Ouros, Pombogira Rosa Caveira, o julgamento. No fundo do deck, o generoso, o Rei de Copas, Exu 7 da Lira. Aqui vocês estão com 2 ou mais oportunidades na frente de vocês, abertas, escancaradas, 2 caminhos. Ou um caminho onde existe essa força inicial impulsionadora, tanto do As de Paus quanto do As de Ouros, para essa nova possibilidade, esse início, que estão ali aguardando. E vocês pediram por isso. É isso que tá vindo aqui, tá? Só que isso tá dependendo de uma decisão de vocês de deixar alguma coisa para trás. Virar as costas, literalmente, com esse 8 de Copas. Para chegar num posto de uma Rainha de Ouros. É como se fosse uma possibilidade de um recomeço, sabe? Esse Rei de Copas aqui no fundo me remete que logo em seguida vem também um 4 de Paus aqui com a colheita, com Exu Mangueira. Isso aqui tá me remetendo muito a vocês talvez até se ferrando muito ou atrasando o caminho de vocês por ser
generoso demais com quem não merece. E talvez por isso esse 8 de copas apareceu aqui. Onde muitas vezes a gente insiste porque é alguma pessoa muito importante, é algum familiar, ou é algum, né, pode ser um filho, uma mãe, uma avó, um pai, um avô, um parente, até mesmo um companheiro ou uma companheira que não acompanha o caminhar da gente, sabe? Tá vindo aqui como se fosse um companheiro, ou um homem ou mulher, né? Que é muito querido, é muito caro por vocês, é muito amado por vocês. Só que vocês estão caminhando rumo a uma evolução pessoal, sabe? Uma expansão da consciência, um crescimento, né? Um crescimento em todas as áreas da vida estão buscando crescimento. Só que essa pessoa, ela na verdade não consegue acompanhar. E ela fica sendo meio que um peso e tá atrasando a tua vida. Talvez aí você já e eu percebo aqui que quem tá nessa situação já se deu conta. E tá avaliando aí a continuidade disso ou não. Ou alguma... Não pode ser que nem termine com a pessoa, mas dar as costas, deixar alguma coisa virar, né, em outra direção, não assimilando mais alguns processos que estão sendo pesados demais para ti e não te dizem respeito, na verdade. Tarô, que mais aqui? Da Pedra Citrino, grupo 2. É uma situação, assim, onde tá ficando evidente isso. Tá vendo toda uma transmutação, bem como esse as de paus ali diz, interior de vocês. Vocês estão compreendendo o quanto vocês têm capacidade de evoluir, de crescer na vida, tanto material de vocês aqui na Terra, né, terrena, quanto espiritual e tudo, conhecimento, estudos, e o quanto esse relacionamento tá atrapalhando, né, tá pesando, e aí vocês estão se dando conta que precisam dar uma direção para a vida de vocês que não tá conectada com essa pessoa, mesmo que vocês vão ficar com ela, de repente chegar num ponto, conversar, né, e ver o que pode ser feito para que vocês sigam um pouco mais livres para poder abraçar essas possibilidades novas aí que estão sendo apresentadas para vocês, esses caminhos. Tem uma colheita ali para vocês, uma estrutura, uma coisa que é... Olha aí, ó. O diabo. Cavaleiro de paus. Sabe que existe um ego, né? Uma questão de ego que a gente acha que é muito necessário na vida de alguém, né? Que precisa ajudar. Se não fosse eu, a pessoa ia se ferrar. Sabe? Cuidar essa questão aí, porque na verdade vocês podem estar, inclusive, impedindo o crescimento da outra pessoa, né? Sempre ali disponível para ajudar em tudo. E é qualquer tipo de relacionamento. E tá pedindo um posicionamento de vocês muito mais firme quanto a isso. Ó, caiu até no chão. Peraí. E com velocidade, com direcionamento. O carro. Porque essas oportunidades estão disponíveis para vocês, mas sabe-se lá até quando? Porque às vezes o timing das coisas passa, e aí? Então, tá sendo cobrado aqui um posicionamento de vocês, ó. 5 de ouros. Isso aqui traz uma energia de escassez. E não tô falando só de escassez financeira.
É um impedimento, é uma escassez no sentido de impedir o crescimento de duas pessoas. Porque talvez essa pessoa que vocês estão protegendo tanto precisa crescer sozinha. Talvez não, todos nós crescemos sozinhos. A gente tem interdependência com tudo, né? Com com os seres humanos, com a natureza, com tudo. Mas o que eu digo assim, o entendimento do que tu tem dentro de ti para ser resolvido, as tuas sombras e buscar aquilo que tu quer na tua vida é individual, o caminho é individual. Aí tu te conecta com pessoas, né? Para trilhar este caminho. Mas as decisões são internas pessoais. As de copas. Três as na mesa, hein? Rei de ouros. E o rei de ouros caiu em cima do as de ouros. A carta caiu bem em cima. Então, é uma questão de manifestação que te aguarda aí ansiosamente para que tu te defina, né? Ansiosamente. Esse as de copas aqui é um convite a tu olhar com muito mais atenção as tuas questões emocionais e dar um novo caminho para elas. Porque isso que está acontecendo até agora, que está te colocando justamente numa encruzilhada para se resolver, já se desgastou demais. E pode te trazer algum prejuízo. Fundo do deck, o Hierofante. Vale a pena aí vem aqui que vale a pena até conversar com alguém que tu considera um bom conselheiro, com uma boa sabedoria. Pode ser até um terapeuta, pode ser uma pessoa mais velha, que tu considera muito as opiniões que são sensatas, que são ponderadas, para ver como tu pode te sair bem dessa situação. Porque não é fácil isso aqui não, hein? Digamos que é uma pessoa que tu tá casado com essa pessoa, tu não pretende se separar. E aí, mas tu tá vendo que tá tudo isso acontecendo, como é que tu vai mudar isso para que fique bom para as duas pessoas? Claro que tem que ter uma conversa com a outra pessoa. Tem que ter, né? Colocar tudo às claras da melhor forma possível. Mas eu vejo um pouco difícil, sabe, de continuar assim. Tá sendo literalmente um peso, né? Essa escassez, esse diabo aqui. 8 de ouros. Muita dedicação a esse novo caminho aí. 6 de copas. Oito de paus. Tem 3 cartas aqui que veio no outro já. Na leitura anterior também. Esse 6 de copas aqui me traz uma sensação de nostalgia, no sentido de que como foram preciosos os momentos que tu teve, né, com essa pessoa que tá contigo, ou ex-parente, o que for. Só que a vida tá te chamando a um movimento. E tá como se fosse se precipitando, a vida tá se jogando na tua frente para que tu olhe
de uma outra forma, de um outro ponto de vista. O Hierophante saiu de novo, ó. Só que tava no fundo do maço, veio aqui. Com sabedoria. Dominando crenças aí, dogmas. Aquela coisa de, mas eu não posso, né, virar as costas pro meu parceiro, eu não posso virar as costas pro meu pai. Justamente aqui o louco tá mandando, tá dizendo, vai. A aventura é tua. A realização é tua. Solta o peso, a bagagem excessiva. Porque tu tem um caminho incrível pela frente. Olha esse sol ali. A borboletinha no dedo dele ali. Não sei se dá pra ver. Eu adoro esse louco aqui. A bagagem com o coração. Dando valor ao que tu tem dentro de ti, aos teus sentimentos mais profundos, mais puros, em relação às tuas conquistas, aquilo que tu veio realizar nessa terra. A temperança. Aqui tô vendo cura, tá? Uma cura para harmonizar uma situação. E veio a torre também. Como se tu não desse atenção ao que a vida tá te trazendo. 2 de ouros no fundo, ó. Pode ser até uma parceria de negócios aqui que não tá mais funcionando, que tu tem que deixar pra trás. Depois de toda a leitura que eu fiquei, que veio essa... tá te puxando pra uma escassez, porque não tem mais o que ser realizado ali, sabe? Só que tu gosta muito desse trabalho, de trabalhar com essa pessoa nessa empresa, né? E só que aqui tá dizendo que tá na hora de tomar uma atitude, porque tu tá num ponto que já ultrapassou isso aqui, essa vivência com essa empresa, com essa pessoa. Porque se tu não tomar uma atitude, a espiritualidade vai tomar com essa torre aqui. Porque é questão evolutiva. A força aqui também, ó. Junto com 2 de ouros. Aprendendo a dominar aí essa questão. Cuidando da comunicação, como que tu vai falar. Vamos ver aqui uma conclusão aqui com a Maria Padilha. Baralho da Maria Padilha. Maria Padilha, uma conclusão dessa leitura, por favor. A consulente. Boa sorte, que é o que tu tá tendo nesse momento, né? Além daquilo que tu mesmo trilhou, né? Tudo isso que tu cresceu, que tu evoluiu. E aqui, vício e teimosia. Talvez isso que tu esteja insistindo em manter na tua vida é uma teimosia, é um vício que pode, na verdade, te prejudicar, né? Aqui no fundo, casamento. Logo em seguida, pela porta da rua. Então, né? Vamos repensar aí certas companhias para ver o que é importante para o crescimento pessoal de vocês. Certo, pessoal? Essa era a mensagem, então, que eu tinha para o grupo 2, grupo do Citrino. Espero que tenha ajudado aí alguma palavra, alguma mensagem, algum insight, alguma coisa que faça sentido aí para vocês. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui.
Deixem o like de vocês no vídeo, se vocês curtiram. E até os próximos vídeos.